questões de concurso. Vamos embora, questão 1. Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto em consonância com a norma padrão de emprego e colocação de pronome. Então, veja só. A gente vai marcar, presta atenção, que a banca fala das duas coisas. Ela fala de emprego. O que é isso, emprego? Emprego foi o que você estudou comigo na aula passada. Emprego de pronome tem a ver com o uso do o, do lhe. Só usa o o se for direto, lhe se for indireto. Cuidado. Então, a banca está perguntando de duas coisas. De emprego, que você já viu comigo na aula passada, e de colocação. Então, vamos embora lá. Em cada uma dessas alternativas, você vai marcar se foi erro de emprego, se foi erro de colocação. Vamos embora lá. Letra A. Existe hoje livro para ser ouvido que principalmente identifica-se. Bom, principalmente é advérbio. Advérbio é palavra invariável. Palavra invariável é palavra atrativa. Então, já achei um problema na letra A. O certo teria sido dizer principalmente se identifica. Achei o erro da letra A. Erro de colocação. Aproveite essa questão da VUNESP e vá colocando ao lado de cada alternativa se o erro foi de colocação, se o erro foi de emprego ou se foi dos dois. Vamos embora para a letra B. Havia fronteiras, mas a partir dos nichos dedicados à deficiência visual, os volumes de viva voz extrapolaram-lhes. Veja, quem extrapola, extrapola o menino. O extrapolar, né? Quem extrapola, extrapola alguma coisa. Então, vamos embora, não esqueça. Ó, não vai esquecer que você viu comigo na aula passada, tá? Quem extrapola, extrapola o menino. O verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, então ele não aceita o lhes. O certo aqui teria sido dizer extrapolaram, ele está retomando fronteiras. O certo teria sido dizer extrapolaram nas. Dri, por que as? Porque quem extrapola, extrapola alguma coisa. O menino, o verbo transitivo direto. E esse N, porque o verbo termina em M, som nasal. Tudo bem? Na letra B, eu tenho erro de emprego. Letra C. Aqui, ele diz aos quais teria-se acesso. Peraí. Aos quais, olhe para mim, agora a gente vai começar a usar todas as dicas que eu te dei. Vamos lá. Aos quais é pronome relativo. Mas, Adriana, esse pronome relativo variou. Pronome relativo. Mesmo os pronomes relativos que variam, atraem. Então, nesse caso, eu tenho que fazer próclise. O certo teria sido dizer aos quais se teria acesso. Mas, Adri, me diz uma coisa, não teria que ser mesóclise? Não. Adriana, com futuro, não é obrigatório mesóclise? Eu já disse que não. Com palavra invariável, vale a regra. Palavra invariável é palavra atrativa. Nesse caso, a mesóclise seria proibida. Só posso fazer próclise. A letra C tem erro de colocação pronominal. Bora mais, bora mais. Tô querendo procurar que esteja correta. D. Aqui ele diz, aprovaram-na. Bom, primeiro vamos pensar no emprego, depois vamos pensar na colocação. Lembre que numa questão como essa tem que pensar nas duas coisas. No emprego, se é o, a, os, as, ou se é o lhes, e na colocação. Tá. Pensando no emprego, quem aprova, aprova o menino. O verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto, então é objeto direto mesmo. A. Aprovaram a proposta. A proposta não, a emenda, né, que ele está falando. Foi proposta uma emenda, autorizando, aprovaram, ou seja, aprovaram a emenda. Tudo bem? Então, beleza, quanto ao emprego. E quanto à colocação? Tá tudo bem com a colocação? Ora, não poderia era colocar aqui, início de oração. Tá lindo, ênclise tá linda aí. Linda, perfeita quanto ao emprego, perfeita quanto à colocação. Resposta letra D. Anotou tudo? Na letra E, eu tenho erro de colocação. Esse não é palavra atrativa,
próclise obrigatória. O certo teria sido dizer não se comparam. Erro de colocação. Foi? Então, o que você aprendeu com essa questão? Toda vez que no enunciado vier essa história de emprego e colocação, você tem que ficar ligado aí que emprego é diferente de colocação. Emprego foi o que você estudou antes. Você usa o osso e usa o lhe. Colocação é o que você está estudando agora. Em cada alternativa, você vai marcando aí os erros. Bora mais, questão 2. Assinale a alternativa que apresenta, de novo, o emprego e a colocação pronominal corretos. Em cada uma dessas alternativas, você vai ter erro ou de emprego ou de colocação. Só uma vai estar totalmente certa. Vamos embora para a letra A. Os membros de uma família bem estruturada nunca se preocupam. Palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Próclise obrigatória. O nunca atrai o se. Tá lindo. Colocação tá perfeita. Algum problema aí quanto ao emprego do pronome? Não, esse se aí tem valor reflexivo. Eles não preocupam a si mesmos, né? Os membros eles não se preocupam. Tá tudo bem, tá tudo lindo, problema nenhum. A banca quer aquela que esteja correta. Resposta, letra A. Na letra B, o samba tá aqui nesse pronome. É ele que tá dando samba. Vamos olhar para ele. Preservar-lhe. Tá certo quanto ao emprego? Lembre que a questão fala de emprego e colocação. Eu quero que você me diga, a letra B tem erro de quê? Tem erro de emprego ou tem erro de colocação? Quem preserva, preserva o menino. O verbo é transitivo direto. Se é transitivo direto, não posso usar o lhe. Ele teria, ele está falando da família. Então, ele diz, é possível dizer que nos dias de hoje a família... Aí ele diz, mesmo assim, precisamos preservá-la. O certo teria sido dizer preservá-la a família. Adri, posso fazer ênclise? Tá linda. A ênclise não tinha sido o problema, porque o verbo está no infinitivo. Infinitivo sempre aceita a ênclise. O erro da letra B é de emprego. Aproveite essas questões que você está estudando comigo. Anote aí tudo. Vai. C. Se fala pouco, ora, não posso iniciar a oração com pronome oblíquo átono. Já achei o erro da letra C. Erro de colocação pronominal. O certo teria sido dizer, fala-se pouco. Vamos embora mais. Letra D. Quando sabe-se... Vamos embora mais. Achei. Quando. Quando é conjunção subordinativa, temporal. Palavra invariável é palavra atrativa. O certo teria sido dizer quando se sabe. Já achei o erro da letra D. Mas tem mais, Erro de colocação. Tem mais. Todos felicitam. Olha pra cá, isso é VUNESP. VUNESP é banca. Você conhece a VUNESP? A VUNESP já foi uma banca muito fácil, mas de uns tempos para cá ela vem arrochando. E ela faz questões belíssimas de colocação pronominal. Na letra D, cara, se ela quisesse mesmo ferrar com o candidato, ela ferraria. É porque é um concurso que não tinha tanta fama. Se é TJ, por exemplo, de São Paulo, ela ferra. Por quê? Olha o que a banca faz. A segunda parte é a mais difícil. Se fosse só isso, seria difícil ver. Também tem erro a segunda parte. Esse todos é palavra variável. Tá certo isso daqui? Não, porque é pronome indefinido. Repita comigo. Pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, pronomes relativos e demonstrativos, mesmo os que variam, atraem. Então, a VUNESP já mandou o recado dela na letra D. Colocou 2 erros e o segundo é ainda mais sutil. Pronome indefinido, o certo teria sido dizer todos os felicitam. Mas a Adri variou, porque pronome indefinido, mesmo os que variam, atraem. Fechou, 2 erros na letra D. E a letra E, vamos lá, A inclusão da mulher no mercado de trabalho causou-a transtornos. Lembre que a questão fala de emprego e colocação. Esse A tá certo ou teria que ser lhe? Lembra que você estudou comigo que quando o verbo vem com 2 objetos, aqui quem causa alguma coisa, transtornos, a alguém.
O certo teria sido dizer causou-lhe transtornos. Erro, ó. A letra D foi erro de colocação. A letra E já começou com erro de emprego. Emprego de pronome. Por quê? Porque se o verbo é VTDI, ele vem com dois objetos. Se um já é sem preposição, aqui teria que ser lhe. Causou-lhe. Tem mais algum problema? Sim, a banca é mãe. Ela colocou esse erro, mas para o cara que não teria visto esse erro, ela colocou um outro que é mais gritante. Erro de colocação. Esse não atrai o ser. O certo teria sido dizer não se dedica. Erro de colocação pronominal. 2 erros na letra I. Tá bom? Ora mais, você está resolvendo questões de emprego e colocação pronominal. Questão 3. Encontra-se em conformidade com a norma padrão da língua quanto ao emprego e à colocação. Vamos embora lá. A banca quer aquela que esteja correta. Letra A. Os grandes furos nasciam de conversas e os informantes eram quem os providenciava. Bom, primeiro vamos ver o emprego, depois vamos ver a colocação. Numa questão como essa, você tem de se organizar. Primeiro você pensa no emprego. Se está certo o, se está certo o lhe. Depois você pensa em colocação. Vamos embora pensar em emprego. Emprego de pronome. Está certo esse os? Eu tenho que olhar para a regência do verbo. Quem providencia alguma coisa. Providencia um menino. O verbo é transitivo direto, então tá lindo esse hoje. Tem que ser hoje mesmo. Tá. Tá certa a colocação? Sim, porque esse quem é palavra invariável. É pronome indefinido. Pronome indefinido atrai. Próclise obrigatória. A letra A tá linda quanto ao emprego. Tá linda quanto à colocação. Resposta letra A. Aproveite, então, vamos embora lá. Eu quero você comigo em cada uma dessas alternativas. Eu quero que você me diga se o erro foi de emprego ou se foi de colocação. Vamos ver? Então, vamos lá. Jornalistas sérios conheciam os gravadores de fita cassete, mas o desprezavam. Então, vamos lá. Tá certa a letra A? Qual o problema dela? Bom, primeiro vamos pensar no emprego. Quem despreza, despreza o menino. O verbo é transitivo direto, tá lindo esse o. Tá. Só que o verbo termina em M. Se termina em som nasal, o certo teria sido dizer desprezavam-no. Entendeu? Na verdade, nem no, né? Porque ele está falando dos gravadores, teria que ser nos. Erro, inclusive, de concordância, né? Desprezavam nos. Deixa eu colocar aqui melhor. Desprezavam nos. Tá, olhe para mim, olhe para mim. Nesse caso aí, eu posso as duas. Eu poderia também dizer, mas os desprezavam, porque é conjunção coordenativa. Com conjunção coordenativa, eu posso próclise ou ênclise. Conjunção coordenativa, eu posso as duas. Nesse caso, é uma conjunção coordenativa adversativa, as duas estariam certas. Mas os desprezavam ou mais desprezavam nos. De qualquer maneira, estava errado, porque faltou o N. Então, a letra B tem erro de emprego. Tá comigo? Bora para a letra C. Letra C. Além de medir bem a palavra gravada, o profissional adequadamente calcula. Tá certo o emprego? Quem calcula, calcula alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Tudo bem, tem que ser o A mesmo. O problema está na colocação. O adequadamente atrai. Então, palavra invariável é palavra atrativa. A próclise é obrigatória. O certo teria sido dizer adequadamente a calcula. Próclise obrigatória, erro de colocação pronominal. Tudo bem? D.
A privacidade começou a decair e não lhe protegem. Quem protege, protege o menino. O verbo é transitivo direto, não aceita o ler. O certo teria sido dizer, não a protegem. Estava tudo bem quanto à colocação pronominal, mas a letra D tem erro de emprego. E a letra E, as pessoas com seus pecados, muitos ou poucos, os levam. Olhe para a letra E. A letra E vai dar a pista para a próxima dica. A letra E merece uma dica, anote aí. Anote uma dica. E aí a gente volta para a letra E. Essa é a nossa dica número 6. O pronome pode ficar após a vírgula nas intercalações. Adriana, do que você está falando? Eu quero que você volte comigo para a letra E. Tá vendo isso daqui? Tá vendo esse hoje? Tá vendo isso daqui? Tá vendo esse hoje? Tá errado ou não? Vamos ver? Ó, Adriana, é verdade que eu não posso usar o pronome após a vírgula? Não, não é verdade. Adriana, é verdade que é erro em próclise após a vírgula? Não. É proibida a próclise no início da oração. Depois dessa vírgula, ao início de uma oração, é isso que a gente tem que ver. Vamos lá. As pessoas, leia desde daqui comigo, ó. As pessoas com seus pecados os levam. Ora, essa oração já tinha começado aqui. Então, esse os tem algum problema? Não, esse os está certo. Por quê? Mas, Adriana, não é vírgula. É, mas não é início de oração. O início da oração está aqui, ó. As pessoas os levam. Então, com esse os está tudo bem. Esse os aqui tá lindo. Continue comigo. As pessoas com seus pecados, muitos ou poucos, os levam para a internet, os tornando públicos. Aqui sim. Aqui, repare, eu tenho um novo verbo, eu tenho uma nova oração. Esse foi o problema da letra E. Esse os está errado. Por quê? Porque aqui eu tenho o início de oração. Adriana, como é que eu sei, minha filha, que é o início de oração? Para cada verbo, uma oração. Nesse caso, não é um novo verbo? Então, essa vírgula está separando orações. Não posso iniciar oração com pronome. O erro estava só no segundo os. O certo teria sido dizer, tornando-os públicos. Por isso, a letra E está errada, mas eu quero que você anote aí, que essa é uma outra dúvida muito comum nas provas. O primeiro os estava certo por quê? Porque essa vírgula era a vírgula de uma intercalação. Posso usar pronome depois da vírgula se essa vírgula estiver fechando uma intercalação? Sim. Por quê? Porque a oração começou antes da intercalação. O primeiro estava certo, o segundo estava errado. Essa foi a dica número 6. O pronome pode ficar após a vírgula nas intercalações. Então, vamos embora anotar mais um exemplo? Por exemplo, é erro dizer assim, ó. Ela chegou cedo, vírgula. O encontrou em casa. Tá errado isso? Tá errado. Por quê? Porque essa frase está errada, porque aqui eu tenho uma nova oração. Para cada verbo, uma oração. Então, se eu tenho uma nova oração, não posso iniciar. É início de oração. Você está entendendo? Foi exatamente o que aconteceu ali naquela questão, ó. Era um novo verbo, era uma nova oração. Isso aqui era um verbo, isso aqui era outro. Então, isso aqui era uma nova oração, não posso iniciar a oração. Tá, entendi. Então, essa aqui tá errada. O certo, ó, é erro dizer isso. O certo é dizer encontrou, tá? Diferentemente seria, se eu dissesse assim, ó, ela, pela manhã, o encontrou em casa. Adri, tá errado isso, porque eu já ouvi dizer que eu não posso colocar o pronome após a vírgula. Não, tá certo. Por quê? Porque a oração começou aqui. O sujeito desse encontrou tá aqui. Então, isso aqui é a vírgula da
intercalação. Posso usar o pronome após a vírgula? Sim, se aquela vírgula marcar o fim de uma intercalação. Não é início de oração, está certo. E foi exatamente o que aconteceu lá na letra E, tá vendo? Ó, Adri, estava depois da vírgula. Mas havia uma intercalação. A oração havia começado antes da intercalação. Então, aqui é que era o início da oração. E não ali. Tá bom? Foi? Bora mais. Questão 4. Considere as frases elaboradas a partir do texto. Aqui, a VUNESP diz: de acordo com o emprego e colocação dos pronomes estabelecidos pela norma padrão, as expressões destacadas podem ser substituídas. Vamos lá. Podem ser substituídas por... Bora lá. A banca quer emprego e colocação. Então, vem comigo. Ó, Lacan afirmava ter muitas ideias e dizia que não procurava as ideias. Simplesmente achava as ideias. Quem acha, acha alguma coisa. As ideias é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o as. Simplesmente é palavra invariável, é palavra atrativa. Ora. Então, vem comigo. Ou é letra D, ou é letra E. Tá bom. Agora vamos ver a segunda. Francisco não aceitou o fato de que o tempo passa e não aceitando esse fato, quem aceita, aceita alguma coisa. Esse fato é objeto direto, eu vou usar o. Esse não atrai, palavra invariável é a palavra atrativa, não o aceitando. Resposta, letra D. Bora mais, questão 5. Considere as frases elaboradas a partir do texto. Aqui a banca vem na mesma pegada. Ela diz: de acordo com o emprego e a colocação dos pronomes estabelecidos pela norma, as expressões destacadas podem ser substituídas por... Então, vamos embora. Emprego e colocação. Emprego quer dizer o seguinte, ó, quem pressiona, pressiona alguma coisa. É objeto direto, vou usar o. Imediatamente é palavra atrativa, é advérbio. Palavra invariável é palavra atrativa. Então, ou é letra D ou é letra E. Tá, agora vamos embora para o outro, ó. Fornecem a essas pessoas. A essas pessoas é preposição. Se é preposição, isso aqui é objeto indireto. Se é objeto indireto, eu vou usar o lhes. Tá bom. Vou usar o lhes. Eu estava em dúvida entre D e E. Resposta, letra D. Fornecem lhes. Cuidado, porque esse A é preposição. Se é preposição, atenção, é objeto indireto. Cuidado. Não pode ser a letra I, porque esse as é direto. Adriana, e quanto à colocação? Fornecem-lhes, está certo? Tá. O que não é proibido, está correto. Nesse caso aqui, eu quero que você volte à última frase. Tanto faria dizer lhes fornecem, como dizer fornecem-lhes. As duas formas estão corretas. Posso fazer próclise, posso fazer ênclise. O que não é proibido está correto. As duas estariam corretas, a banca deu a opção de ênclise, como também estaria certa a próclise. Fique ligado nisso, tá bom? Bora mais. Próxima questão, questão 6. Aqui, na mesma pegada, a banca diz, de acordo com o emprego e a colocação dos pronomes, os trechos destacados podem ser substituídos por... Então, vamos embora lá. Ó, cultivamos a disciplina. Quem cultiva, cultiva alguma coisa. A disciplina é o objeto direto. Se é objeto direto, emprego e colocação. Você já é o cara que sabe emprego e colocação. Você já está treinando com questões que unem os dois assuntos. Isso é muito top. Então, diante de cada frase, você vai pensar no emprego, se é o A, os as, ou se é ler, e depois na colocação. É isso que você está fazendo. Aqui foi a mesma coisa. Quem cultiva, cultiva alguma coisa. A disciplina é objeto direto, tá? Quanto ao emprego, é o A que eu vou ter que usar.
Agora eu vou pensar na colocação. Esse quando é palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Então, vai ter de ser próclise. Tá, ou é letra D ou é letra E. Vamos embora lá. Agora para a segunda frase. Superar adversidades. Adversidades, quem supera, supera alguma coisa, objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome as. Quanto ao emprego, já resolvi minha vida. Agora eu vou pensar na colocação. Tá, pronome é as. Beleza, quanto à colocação, tá vendo esse A? Esse A é preposição. Palavra invariável é palavra atrativa. Tá. Só que superar, infinitivo sempre aceita ênclise. São mantras que não saem da sua cabeça. Infinitivo sempre aceita ênclise, infinitivo sempre aceita ênclise, infinitivo sempre aceita ênclise. Ora, eu posso dizer as superar ou a superá-las. As duas estariam corretas. A banca me deu a opção, letra E, a superá-las. As duas estariam certas, tá? Tudo bem? Tranquilo, coisa linda. Você está resolvendo questões de emprego e colocação pronominal. Tudo junto e misturado. Questão 7. A banca diz, a substituição das expressões em destaque por pronomes está de acordo com a norma padrão de emprego e colocação. Bora lá. Enfrentam. Primeiro eu vou pensar no emprego. Quem enfrenta, enfrenta o menino. Tudo isso é o objeto direto. É só olhar para o início do objeto direto. Não tem preposição. Esse o é artigo. Então, é objeto direto. Direto. Tá bom. Qual pronome eu vou usar? O. Beleza, o pronome é o, porque é o objeto direto. E ele tem que concordar com o núcleo, lembra? O núcleo é problema. O problema do envelhecimento. Tá, o. Agora que eu já pensei no emprego, agora que eu já sei que é o, eu vou pensar na colocação. Palavra invariável é palavra atrativa. Tá bom, esse que é pronome relativo. Pronome relativo é fator de próclise. Então, vai ter de ser que o enfrentam. Ou é letra B, ou é letra C. Agora, é a segunda frase que vai resolver nossa vida. Distribuindo as famílias. As famílias, primeiro eu vou pensar no emprego. Quem distribui alguma coisa, é transitivo direto. Eu vou usar o pronome as, tá bom. Então, quanto ao emprego, tá resolvido. É o pronome as. Agora eu vou pensar na colocação. Na colocação, esse E é conjunção coordenativa. Com conjunção coordenativa, tanto faz. Eu poderia fazer a próclise. Em tese, só poderia próclise, né? Porque é palavra invariável. Mas como é conjunção coordenativa, lembra, conjunção coordenativa é a nossa segunda exceção. Com conjunção coordenativa, eu posso próclise ou ênclise. Então, eu posso as duas. E as distribuindo e distribuindo as. As duas formas estariam corretas. A banca me deu a opção distribuindo as. Resposta, letra C. Bora mais. Questão 8. Aqui, a banca diz, assinale a alternativa em que entre parênteses, a reescrita do trecho destacado segue a norma padrão de emprego dos pronomes. A banca quer aquela que esteja certa. Repare que a banca fala apenas de emprego, né? Nesse caso, ela não está falando de colocação. Ela fala só de emprego. Ou seja, em outras palavras, ela está batendo no seu ombro dizendo assim, não se preocupe com colocação. O erro vai ser de emprego de pronome pessoal. Mas a gente olha tudo aí, vai olhar emprego e colocação. Vamos lá, letra A. Ele pode conhecer o próximo século. Quem conhece, conhece alguma coisa. O próximo século é objeto direto. Se é objeto direto, o pronome está errado. Teria que ser conhecer-lo. Até coloquei o acento aqui para você. Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Conhecê-lo. Essa seria a forma correta. Poderia fazer a ênclise? Claro, o infinitivo sempre aceita a ênclise. Bora para a letra B.
Conquistar o envelhecimento e a morte. Quem conquista, conquista alguma coisa. A banca está falando de emprego. Emprego é o uso do o, do lhe. Isso aqui é objeto direto. Objeto direto, tá. Só que é envelhecimento e morte. Plural. Os. A banca deu opção lhes, está errado. O certo teria sido dizer conquistá-los. Ó, o verbo termina em R, cai o R, acrescenta-se L. Vambora para a letra C. Que deixamos aos outros. A gente está procurando aquela que esteja correta quanto ao emprego. Até agora não achamos. Lembre que a gente está fazendo o mesmo modelo de questão o tempo inteiro, não tem dificuldade. Nesse caso aí, é ainda mais fácil, porque a banca está falando só de emprego. Emprego de pronomes é pensar se é direto, indireto, se é o, se é lhe. Não tem mistério. Então, vem. Na letra C, deixamos aos outros. Está vendo aí essa preposição? Se é preposição, tá lindo. Esse lhes. Tá lindo. Tá, eu vou aproveitar e vou olhar a colocação pronominal, embora a banca não tenha falado disso no enunciado. Você está vendo esse que? Esse que é pronome relativo. Pronome relativo atrai. Então, que lhes deixamos. Tudo bem quanto à colocação? Sim, porque esse que atrai. Tudo bem quanto ao emprego? Sim, que era isso que a banca perguntava. Emprego, esse lhes está certo? Sim, porque é um complemento indireto, é um complemento com preposição. A banca quer a correta, matamos. Resposta, letra C. Linda, vamos embora. Letra D. Qual é o erro da D? Cita um dos meus filmes favoritos. Ora, o objeto é esse pacote aqui todo. Esse pacote sem preposição. Ó, quem cita, cita alguma coisa. É o objeto direto, né? Se é direto, não posso usar o lhe. Teria que ser o. Cita o. Achei o erro de emprego. E na letra E, quebrar o feitiço. Quem quebra, quebra o menino. O feitiço é o objeto direto. O pronome que eu vou usar é o. Então, tá errada a letra E. O certo teria sido dizer quebrá-lo. Erro na letra E. Vamos embora para a última do vídeo. Aproveite. Questão 9. Na questão 9, aproveite a última. Assinale a alternativa em que o pronome que substitui a expressão destacada está em conformidade com a norma padrão de uso e de colocação. Agora você já está esperto com isso. A banca não está falando só de um, nem só de outro. Ela está falando dos dois. Quando ela fala de uso, uso é o mesmo que emprego. Uso e emprego é a mesma coisa. Uso quer dizer emprego, ou seja, você vai ter de ver se é o, se é lhe, e colocação pronominal. Então, vamos embora lá. A banca quer a única que esteja correta. Aproveite a última, letra A. Comporta vários níveis. Ora, quem comporta, comporta alguma coisa. Vários níveis. Ó, primeiro a gente vai pensar no uso, depois a gente vai pensar na colocação. Quem comporta, comporta alguma coisa. É objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o os. Pronto. A letra A tem problema de uso. Uso é o mesmo que emprego. O certo teria sido os. Tá comigo? Bora para a letra B. Na letra B, encerra dimensões culturais. Quem encerra alguma coisa. Dimensões culturais é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou ter de usar as. Tá bom. Você viu que a banca colocou lhes? É. Além disso, você está vendo esse também? Também é advérbio. Palavra invariável é palavra atrativa. Então, a letra B tem dois erros. O certo teria sido dizer também
as encerra. Erro quanto ao uso, porque quem encerra, encerra alguma coisa, objeto direto, e erro quanto à colocação, porque o também é palavra invariável. Palavra invariável é palavra atrativa. Tá ligado? Tá ligado no uso e na colocação? Tá conseguindo manter a coordenação motora? Uso, colocação, uso. É pensar em cada um separadamente. Bora para a letra C. A gente ainda não achou a resposta. A gente tem que achar aquela que esteja plenamente correta. C. Trazer contribuições. Quem traz, traz alguma coisa. Contribuições é objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome as. Tá, mas aqui, tá vendo? Isso daqui já colocou esse N, louco esse N. O verbo nem termina em som nasal, o verbo termina em R. Nada a ver esse N. Então, já vi que ela tem problema aí de alteração fonética. Tá, o certo teria sido dizer, ó, não é infinitivo? Tá, infinitivo sempre aceita a ênclise. Eu tanto poderia dizer começar a as trazer, próclise, como eu poderia dizer começar a trazê-las. Tudo bem? Por que trazê-las? Porque o verbo termina em R, acrescenta-se L, tá bom? Então, essas seriam as duas opções da letra C. Bora para a próxima, D. Assegurar a sustentabilidade. Quem assegura, assegura alguma coisa. É objeto direto. Se é objeto direto, já achei o erro. O erro é de uso. O certo teria sido dizer para a assegurar. Para a assegurar. Por quê? Para a assegurar e não ler. Porque quem assegura, assegura alguma coisa, a sustentabilidade. Erro de emprego, de uso de pronome. E quanto à colocação, tá tudo bem? Tudo bem, presta atenção. Tá tudo bem por quê? Preposição é palavra atrativa. Muita gente me pergunta, e já vi aluno perguntando aí, Dria, preposição é palavra atrativa? Porque tem gente que diz que não. Preposição é palavra atrativa. Ponto. É, por quê? Que é. Vou te dizer por que é. Ó. Eu vou aproveitar e tirar essa dúvida, tá? Eu até poderia ter colocado isso como dica, porque tem gente que tem dúvida disso, mas eu acho que não é para surtar com isso, porque é fácil. Ó, em se tratando de você, muita gente tem dificuldade com a tal da preposição. Muita gente pergunta, preposição atrai? Por que há pessoas que dizem que não atrai? Porque não está escrito nas gramáticas escolares. As gramáticas escolares não fazem menção às preposições, mas os gramáticos normativos colocam a preposição como palavra atrativa. Por quê? Porque é invariável. Preposição é palavra invariável. O problema é que muita gente se enrola com esse negócio de preposição, porque preposição vem muitas vezes ligada a verbo no infinitivo. Aí, por extensão, o cara acha que não atrai. Por quê? Mas é por causa do verbo no infinitivo. Preste atenção. Preste atenção que eu vou falar e anote aí. Preposição é palavra atrativa, sim, porque é palavra invariável. Por exemplo, numa frase como essa, em se tratando de você, esse ser é próclise obrigatória. Por quê? Porque preposição atrai. Seria erro dizer em tratando-se. Vou até escrever aqui embaixo para você ver, ó. Em tratando-se. Isso está errado. Por quê? Porque o em atrai. Tá bom? Tá. Adri, vamos voltar para a letra D, então. Ó, esse para atrai, ele é uma preposição. Só que como esse verbo está no infinitivo, eu também poderia a ênclise. Então, aí, tá certa essa colocação? Tá. Eu também poderia dizer para assegurá-la. Poderia. Mas por que, Adriana? Porque a preposição não atrai? Não, é porque o verbo está no infinitivo. E o infinitivo aceita ênclise. As duas estariam certas. A letra D não teve problema de colocação, então. Teve problema de uso. Tudo bem? Tudo bem? Foi? A letra D tem problema de uso. Tá comigo? Então, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Letra E. A gente está procurando a certa. Resposta, letra E. Ficaria muito difícil manter taxas positivas de crescimento.
Taxas positivas de crescimento, objeto direto. Se é objeto direto, quanto ao uso, eu vou usar o pronome as. E quanto à colocação? Tá lindo. Isso é verbo no infinitivo. Infinitivo sempre aceita ênclise. A letra E está correta quanto ao uso e está correta quanto à colocação. Tudo bem? Olhe para mim. Repita comigo. Já sei tudo que eu preciso saber para resolver qualquer questão de colocação pronominal. Eu já sei tudo de colocação pronominal. Dri, mas como assim? Você falou que ia ser um monte de dica, a gente ainda está na metade. No próximo vídeo, eu vou te levar além. Vou te dar mais dicas, vou resolver nas dicas. Eu vou resolver dúvidas que eu sei que os alunos têm por aí, que são comuns. Mas o que você tinha que saber, você já sabe. Você já sabe, repita comigo, 6 coisas. 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. No próximo vídeo, a gente vai usar as 6 coisas que você sabe para ir além. Vamos falar da colocação pronominal na locução verbal. E quando forem 2 verbos, Adriana, vale a mesma coisa, valem as 6 coisas. Só que você vai ter que ter um pouquinho mais de coordenação motora. Porque como são 2 verbos, você vai ter que estar coordenadinho aí. Roda a vinheta e vamos embora falar de colocação pronominal. Vai.